eu sou Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Em João 10,30 diz: eu e o Pai somos um. Mas será que quando ele diz eu e o Pai somos um, se está a dizer que Yeshua e o Pai são o mesmo e Yeshua é o Pai? Quando Yeshua encarnou, ele encarnou, mas ele continua a ser o mesmo Deus, o mesmo Filho de Deus pré-existente, era o mesmo. Em João 17, ele ora ao Pai e diz: com a mesma glória que eu tinha quando estava contigo, que eu volto a ter esta glória. Ele está a referir-se ao tempo em que ele estava. Eu já fiz um vídeo sobre o Filho de Deus pré-existente, onde digo algumas passagens, não digo muita coisa, onde aprofundei mais o assunto. Talvez seja no livro do Anjo do Senhor, mas mesmo aí havia muito mais ainda para dizer. Então, quando diz que eu e o Pai somos um, o que é que está a dizer? Nessa oração de João 17, ele revela o que é que eu e o Pai somos um quer dizer. João 17,11 diz: agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, como somos um. Ele está a dizer que nós todos devemos ser um, como ele e o Pai são um. E será que ele nos está a chamar para sermos uma unidade e deixarmos de ser individualidades separadas? Eu, a Lucinda, deixo de ser Lucinda porque agora vou ser amassada junto com todos os outros e transformar-me numa individualidade diferente, única? Não é isso. Quando se fala da noiva, fala de um povo coletivo, é uma noiva coletiva e ninguém perde a sua individualidade. Assim, também Yeshua, o Filho e o Pai têm cada um a sua individualidade. Deus é mistério, nós podemos todos ter ideias acerca disto, a Bíblia revela muita coisa, mas Deus vai sempre continuar a ser mistério. Nós não vamos desvendar plenamente até estarmos diante dele e lhe perguntarmos para ele nos explicar melhor diretamente. Eu creio nesta individualidade no Elohim plural, como eu já falei. Creio que eles são um porque são um em essência, não são três deuses, é um Deus. Mas alguns na eternidade o Filho foi gerado, porque senão não faz sentido haver Pai se não existir Filho. Ele só é chamado Pai porque há o Filho, senão não era Pai. E se eles fossem duas divindades, seriam mais irmãos, não um Pai e um Filho. O Filho sempre existe porque foi gerado. E há evidências disso que eu falo num outro vídeo, agora não vou falar. Mas é muito claro aqui, não podemos pegar só num versículo e esquecer os outros. É verdade que em João ele diz eu e o Pai somos um, mas também diz que nós devemos ser um, os homens, os discípulos de Yeshua, devem ser um assim como eles são um. Então, nós não podemos ser um da forma equivalente se eles forem o mesmo, se o Pai e o Filho forem o mesmo. Até porque no Antigo Testamento nós estudamos, o anjo do Senhor revelava-se sempre de forma diferente. O Pai ocultava a sua face, o anjo do Senhor mostrava. Eles sempre, claramente, quando estudamos mais profundamente, claramente vemos que há uma distinção entre o Pai e o Filho. Sempre existiu. João 14,20 diz: naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Isto é tudo um mistério, porque Yeshua está no Pai através da Ruá, e Ele está em nós através da Ruá, e nós somos todos um através da Ruá, porque a Ruá não tem forma e nos une a todos como família. Claro que Elohim é Deus, a Ruá é Deus, o Filho é Deus, e nós não somos Deus, mas está escrito que Ele nos faz participantes da sua natureza e nos adotou porque colocou o seu Espírito em nós. É isso que nos dá o valor que nós temos e o estatuto que nós temos, é que o Espírito está em nós. Aquele homem que não tiver o Espírito não tem este estatuto de filho do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso.
Em João 14,16 diz algo semelhante. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro advogado, diz aqui, pode ser Consolador, o Paracletos, a fim de que esteja para sempre convosco. Diz depois em 15,26, quando porém vier o Consolador, o advogado, que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. É este Espírito que une a divindade e é este Espírito que nos une à divindade. Quando os discípulos queriam ver o Pai, tal como Moisés pediu para ver, os discípulos também pediram para ver o Pai. E Yeshua diz-lhes, o Pai não vai vir aqui em forma humana. Ele já tinha dito a Moisés, ninguém pode ver a sua face e viver. Só após a morte é que podem ver o Pai. E alguns tiveram o privilégio de ver a sua glória, viram os pés, viram muita coisa. Mas Yeshua estava a dizer, eu sou o Filho de Deus. Vocês estão aqui a interagir com o Filho eterno de Deus. Quem vê a mim vê o Pai. O que é que vocês querem ver mais se vocês já me estão a ver a mim? Estão a ver aquilo que Abraão andou, comeu comigo. Vocês estão a ter esse privilégio de estar aqui e devem estar alegres com isso. Ele não estava a dizer que ele era o Pai, porque o Pai estava no trono. O Pai continua no trono e o Pai só virá para a terra no final, quando fala lá em Apocalipse 22. É sempre o Pai. Aliás, não haveria expiação se o próprio sangue do próprio Pai fosse derramado, porque a quem é que seria oferecido esse sangue? É muito importante termos conhecimento desta distinção, porque foi o Filho de Deus que derramou o seu sangue, o Filho pré-existente, o Filho que existia na eternidade e que esteve na criação e que criou todas as coisas. Esse Filho ofereceu o seu sangue perante o Pai. Eu creio que a dificuldade está em que as pessoas imaginam Deus como uma luz e o Filho de Deus é a materialização dessa luz. Mas não é assim. O Pai aparecia a Moisés também e apareceu em muitas teofanias, bem distinto do Filho, bem distinto. E há essa diferença. É um mistério, Deus é um mistério. Há muitas formas de explicar, pronto, e aquela pessoa que quer acreditar a toda a força que o Pai e o Filho são o mesmo, pode acreditar, é livre, isso aí não vai impedir a sua salvação. E nós temos que respeitar, as pessoas devem acreditar naquilo que acreditam verdadeiramente. Mas, biblicamente, não é isso que a Bíblia nos mostra. Quando eu fiz o vídeo sobre a Ruá, eu falei o que é que eu acredito. É difícil entender esta unidade e pluralidade. É verdade. A Shema mostra-nos isso, mas é difícil. E eu compreendo perfeitamente que muitos, especialmente mais próximos aos judeus, messiânicos, que digam, não, Deus é um e não pode ser plural, nem trindade, nem... Eu compreendo isso. Mas a verdade é que Deus se tem revelado ao longo destes milénios, depois da vinda do Messias, e tem-se revelado como Ele é plural. E Yeshua mostrou como sendo plural. Ele disse que viveria outro Consolador, e que esse Consolador é o Espírito, e que o Pai e Yeshua habitariam em nós, através desse Espírito. E Ele diz que é o outro. E nós não somos politeístas por acreditarmos na pluralidade de Deus, porque ela é bíblica. Este é um trabalho de tradução de um livro onde alguém estudou a pluralidade de Deus. Eles até chamam aqui diz a Trindade na fé judaica. Pronto, eu não gosto do termo Trindade, vocês já sabem porque não vem na Bíblia, mas chama-se de que maneira três podem ser um só. E esta pessoa, isto eu não sei quão antigo é, mas estudou nos Targumins. Eu vou mesmo tentar digitalizar para disponibilizar para outras pessoas. Onde vai ao Zohar e encontra vestígios da pluralidade divina. Penso que também no Talmud. Deixa-me ver aqui. Diz aqui como introdução. É despretensioso objetivo deste livrinho provar que antigos exegetas e eruditos
concordavam na pluralidade de pessoas em Deus, bem antes da era cristã. É certo ainda que esta doutrina, aurida nas Sagradas Escrituras, perdurou mais de um século depois da destruição do Segundo Templo, tal como vem expressa em todos os escritos antigos, pelo que as citações incertas nas páginas que seguem são absolutamente criadoras da confiança do leitor. A tradução das referidas citações tem, ademais, como fim exclusivo dar a compreender a quem não estiver familiarizado com a língua hebraica e aramaica que o caso da Boa Nova havia sido revelado, com séculos de antecedência nas mesmas escrituras. Aliás, o autor da presente brochura lembra ao leitor benévolo, leve em linha de conta que a Sagrada Escritura é só ela é fundamento, base da sua convicção. Isto é, que o Santo de Israel, bendito seja ele diz que é Trindade. Pronto. E este termo Trindade tem sido utilizado, a mim não me escandaliza o uso do termo Trindade, ele tem sido usado para expressar, não havendo um melhor termo, para expressar esta pluralidade. Eu creio que encontrei o melhor termo, que é o Deus plural, Elohim, porque é isso que está nas Escrituras. Um dia vamos ter toda a revelação e eu não ando em debates e em discussões sobre estes assuntos, porque um dia vamos ter toda a revelação, vamos estar perto dele. O importante é entendermos que Yeshua derramou o seu sangue por nós. O importante é estarmos perto do Pai. O importante é deixarmos que a Ruá divina nos transforme. Agora a interpretação de como é que se Yeshua é o Pai é Yeshua, qual é toda esta relação, é complexa, mas é normal que eu tenha a minha posição, não é? À medida que vou estudando e que a exponha a outros. Deus vos abençoe e continuem a buscar de Deus. Ele diz para buscarmos a sua face. É isso que nós devemos fazer. Deus vos abençoe.